Fala pessoal, beleza? E aí, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Galera, hoje eu vim trazendo para vocês uma partida minha jogada no Title Tuesday, torneio tradicional de terça-feira que eu sempre venho comentando com vocês, onde só jogam titulados aqui no chess.com. E nessa partida eu enfrentei o super grande mestre brasileiro, multicampeão Alexander Fier. Eu vou trazer alguns dos meus embates com ele. Na verdade, eu e o Fier já nos enfrentamos algumas vezes, né, em Title Twister. Foram 4 partidas e eu vou contar um pouco da história dessas 4 partidas para vocês. Beleza? Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, ativa o sininho da notificação. Então, galera, vamos para a partida. Então, eu joguei com o Fier. Essa partida foi no início do ano passado, 2022, né? Onde eu caí de pretas numa primeira rodada. E o Fier, como sempre, é um jogador que joga muito rápido, né? Então ele está super acostumado a jogar esses torneios de Title Tuesday, né? Na partida, ele começou com D4. O Fier, que varia bastante, joga E4, joga D4, ele joga, né, inglesa também. Já vi algumas partidas dele de inglesa. Então, assim, é um jogador que varia bastante, mas no Title Tuesday eu vejo ele jogando bastante Trompovski, né, com peão de dama e bispo G5, que foi a variante que ele optou para jogar comigo. Nessa partida, eu optei por jogar G6. O Fier jogou com o bispo por F6. A ideia é justamente ele tentar quebrar um pouco a minha estrutura, deixar essa minha estrutura muito ruim. Em contrapartida, eu tenho par de bispos, né? Isso pode gerar um dinamismo para minha posição. Então, ele jogou com E3, eu joguei bispo G7, G3 foi o lance jogado pelo Fier, roque e bispo G2. Né? Ele tem uma estrutura melhor, tenta manter ali o bispo fianquetado de forma bem ativa. Né? Opa, setinha saiu errado aqui, mas esse bispo ele fica numa atividade muito legal aqui em G2. Então eu joguei com D6, o Fier jogou C4, eu joguei C6, ele jogou cavalo C3. Lembrando, galera, que as partidas do Title Tuesday são de 3 minutos com 1 segundo de acréscimo. Então, galera, você que é um jogador titulado, mestre nacional, mestre FIDE, não deixe de jogar esse torneio pelo menos uma vez. É um torneio onde você tem oportunidade de jogar com jogadores muito fortes. Né? Eu já enfrentei jogadores como Shirov, jogadores como Wesley Su, que vinculam aí sempre entre os primeiros do mundo, né? Gata Kansky, vice-campeão mundial. Então é importante, é legal sempre você estar jogando contra jogadores desse nível, mesmo que seja em partidas de 3 minutos com 1 segundo de acréscimo. Bom, vamos lá. Dito isso, cavalo C3, cavalo A6 foi o lance jogado por mim. A ideia é que esse cavalo possa vir para C7. E o Alexander Fier jogou aqui cavalo de G2. Eu poderia trazer aqui o cavalo para C7, né? Como eu mencionei anteriormente, mas aqui eu joguei um lance bispo G4, que também é um lance interessante, né? O Fier jogou aqui com H3, cutucando meu bispo, e a minha ideia é jogar bispo por E2, né? Dama por E2, e aqui surge um bispo de cores opostas, né? Eu jogo com F5, dou uma ativada nesse meu bispo aqui de G7, né? Pode surgir algumas rupturas aqui no centro. O Fier jogou com roque, eu joguei cavalo C7, o Fier jogou com torre D1, e eu joguei o lance A5 também, que é uma ideia típica dessa posição, que você limita um pouco, ganha um pouco de espaço aqui no flanco de dama, e limita um pouco, dificulta um pouquinho os avanços dele aqui no flanco dama. O Fier jogou com A3, justamente a ideia de jogar B4, eu joguei dama D7, ele veio com dama C2, e agora eu joguei torre F8. Galera, um ponto curioso nessa partida, que eu lembro muito bem, é que eu estava com sérios problemas de conexão nesse dia. Choveu bastante no Rio e a minha conexão caiu algumas vezes, né, nesse dia. Era uma terça-feira à noite, né, e a minha conexão estava oscilando bastante. Bom,
O Fier jogou cavalo A4, ameaçando aqui o duplo em B6. E eu joguei aqui o lance torre A6, defendendo. Essa torre aqui em A6 ela pode parecer um pouquinho esquisita, pessoal, mas ela pode surgir algumas passagens para ela, né? Aqui pela terceira fila. O Fier jogou dama B3, eu joguei torre B8, mirando de repente um lance como B5. Ele jogou torre de AC1. Nesse momento, o Fier ele tem uma posição um pouquinho mais confortável. Eu joguei bispo F8, o Fier jogou dama A2. E agora eu joguei um lance como dama E6, buscando ali uma ideia como B5, né? Aproveitando aqui o tema de dama A2. E eu lembro que eu queria provocar o lance D5, né? Eu queria chamar esse lance aqui. Bom, o Fier jogou D5, eu tomei D5. Eu acreditava que se ele tomasse de bispo, eu poderia trocar, né? Bom, e se ele toma de torre, por exemplo, aqui eu ganho certo dinamismo na posição, né? O meu bispo ganha muita vida aqui em G7, né? Quando ele voltar para G7, ele vai ficar numa diagonal muito forte. Apesar da minha estrutura, de novo, minha estrutura é claramente pior do que a dele, mas eu ganho atividade para as minhas peças. Eu, de repente, posso dobrar as torres aqui na coluna C, pressionar o peão de C4, né? As minhas peças elas ganham bastante vida. Então, o Fier, ele tomou aqui em D5, ele tomou de peão, e eu joguei aqui o lance dama E7. Ele jogou cavalo C3, e agora eu joguei torre A8, né? Tirei minha torre ali de A6, né? Que no fim das contas ficou um pouco esquisita, né? O Fier jogou cavalo A2, eu joguei bispo G7. Eu lembro que nesse momento eu já tinha gasto algum tempo, devia ter mais ou menos ali perto de 1 minuto. E o Fier jogou cavalo D4. O Fier, gente, sempre joga muito rápido. Esse estilo do Fier, né, é algo que caracteriza bastante o jogo dele, né? Até nas partidas pensadas mesmo. Ele sempre tem bastante tempo no relógio. É muito difícil ver o Fier em apuros de tempo, né? Então, cavalo D4, cavalo A6 foi o lance jogado por mim. Cavalo B5 jogou o Fier e eu joguei cavalo C5, né? Aqui um lance que ele gostaria de jogar é B4, mas ele não pode jogar por conta de A por B4. E aqui temos uma cravada, né? Então o Fier joga aqui o lance B3. Eu joguei torre C8 e aqui eu consegui, eu achei que estava bem firme, né? Melhorei bastante minha posição, né? Agora eu tenho um cavalo firme aqui em C5, meu bispo ganhou bastante vida aqui em G7, enquanto o bispo do Fier, né, ele agora bate no peão D, né? O próprio peão dele atrapalha a atividade. Se ele não tivesse esse peão, curiosamente, né, eu acho que a posição dele seria melhor, né, por conta de uma maior atividade do bispo dele, né? Mas o Fier jogou aqui dama B1 e eu joguei aqui o lance A4. Nesse momento eu comecei a sentir que eu estava ficando bem na partida, né? O Fier tomou em A4, eu tomei de cavalo, mirando um cavalo C3. Ele trocou em C8, eu troquei, e aqui ele jogou o lance dama B4, né? Bom, eu joguei aqui cavalo C3. Quando ele toma em C3, eu falei, bom, nesse momento eu não tenho problemas nenhum na partida, né? A grande questão era a conexão, né? Eu já devia ter aí por volta de 30 segundos, talvez um pouquinho menos, né? Lembrando que tem 1 segundo de acréscimo, e não pendurar, né? Então o Fier jogou dama B5, bispo E5, torre B1, torre C7, dama A5, aqui eu joguei dama D8, dama A7 atacando o peão de B7, e aqui eu joguei a dama em C8, minha posição muito bem defendida aqui, né? O Fier jogou bispo F1, tentando ativar o bispo de G2, né? Ativar o bispo branco, né? E eu joguei aqui o lance H5, mirando aqui um H4, tentando enfraquecer o roque dele. Então o Fier não deixou, jogou H4, e aqui eu joguei rei G7, colocando meu rei numa casa preta, onde gera dificuldade dele atacar. Então aqui o Fier jogou rei G2, e, bom, aqui é uma posição crítica, onde eu tinha pouco tempo, né? O computador ele sugere uma variante muito legal, né? Um lance que nem passou pela minha cabeça no Title Twister, né? Lembrando, galera, 3 minutos com 1 segundo de acréscimo, né? Então
F4 seria o lance sugerido pelo computador. E depois de E por F4, o lance dama F5, atacando a torre. E olha que legal, depois de torre por B7, eu tenho o lance dama E4. E aqui é uma posição um pouco perigosa para o Fier, né? Porque ele precisa jogar o lance rei G1 e o rei deles, essa combinação dama e bispo, né? Ela fica interessante, né? Por exemplo, o bispo D4 aqui ataca a dama e ameaça lances como dama F3 ou dama E1, né? Batendo aqui no peão de F2, isso aqui tem um certo perigo. Então a melhor possibilidade aqui para o Fier seria jogar torre por C7, bispo por A7, torre por A7 e dama por D5. Eu acredito em equilíbrio nessa posição, acredito inclusive que tem boa tendência de empate. Por exemplo, se o Fier joga um lance como torre E7 aqui, e digamos, né, que eu jogue algo como dama C5, né, atacando o peão de A, ele pode simplesmente colocar a torre dele em E3, né? E é difícil progredir nessa posição, porque imagina um cenário, ele coloca a torre dele em D3 e fica jogando rei G2, rei G1, rei G2, rei G1. E como é que eu vou, né, progredir, mesmo com uma dama? É muito difícil, né? Então tem uma boa tendência de empate, né? Mas, obviamente, eu não vi isso, né? Era algo muito difícil, então depois de rei G2, eu joguei aqui o lance bispo F6, né? Então, o Fier jogou dama B6, e aqui eu joguei bispo E5 dando uma repetida. O Fier, no estilo dele, né, ele joga sempre para ganhar, jogou o lance A4, eu joguei torre C2. Nesse momento, eu aproveitei uma oportunidade interessante, que foi sacrificar o peão de B, mas eu consigo gerar temas aqui em F2. E galera, nesse momento, um detalhe importantíssimo é que eu tinha, de novo, menos de 10 segundos, eu devia ter ali uns 7 segundos, mesmo com um segundo de acréscimo. É uma posição bem perigosa e um detalhe importante é que a minha conexão estava bem ruim. Isso poderia me gerar perda da partida, né? Caso minha conexão caísse, eu não teria tempo para reconectar, né? Então aqui eu joguei torre C2, o Fier tomou em B7 e esse lance fica completamente perdido, né? Por conta de dama C3. Agora ameaço dama E3 e dama D2. E é muito difícil dele defender, né? As minhas peças coordenaram bem em cima do rei dele, né? Então o Fier aqui jogou dama B4 meio que no desespero, levou dama por E3 e aqui no apuro, né, eu devia ter, gente, 3 segundos nessa posição. O Fier jogou dama E1 e eu desperdicei aqui a possibilidade de ganhar do Fier com dama por G3 e rei H1 teria mate em 2. Dama H2 seria mate, pessoal. Eu ganharia do Fier aqui de pretas no Title Twister. Seria um resultado muito legal, assim, começar ganhando de um jogador como esse na primeira rodada de pretas, né? Mas eu acabei desperdiçando, né? Então, depois de dama por E3, dama E1, eu rapidamente troquei as damas e joguei o lance torre A2, né? Porque, gente, eu tinha 3 segundos e o detalhe da conexão. Então, às vezes, gente, na internet é muito comum você deixar passar esses arremates. Obviamente seria muito difícil desperdiçar um lance como esse no xadrez pensado, né? Mas ali na internet acontece com muita frequência, né? Enfim, então eu joguei torre A2 e aqui a partida ainda não perdeu seu interesse, porque eu apesar de ter recuperado o peão, né? Eu ainda tenho uma posição na prática um pouco melhor, porque depois de bispo D4, né? O Fier tem a opção de torre E2, né? Onde aqui provavelmente eu manteria a torre aqui em E3 e colocaria o bispo em C5 numa situação bem ativa. E é muito difícil dele progredir, né? Porque a partir do momento que ele tira a torre da segunda fileira, eu volto com a minha para a segunda fileira atacando o peão de F2, né? Então isso aqui seria muito difícil. Então o Fier, ele jogou torre F1, ele sempre tenta manter o jogo, isso é uma característica do jogo dele. Muitas vezes, inclusive, ele fica inferior para manter as chances de vitória.
Por um lado, isso é legal porque é um cara que sempre tem o espírito de vencer e ele não tem medo de nada, né? Por outro, muitas vezes você passa do ponto, né? Isso já aconteceu muitas vezes com o Fear. Então o Fear jogou bispo, eu joguei bispo C5 e o Fear jogou rei F3. Eu joguei rei F6 e nesse momento, com a torre em F1 passiva, é muito difícil dele conseguir avançar, melhorar a posição dele. Rei G2, eu não tinha problema nenhum de empatar essa partida, né? Porque, de novo, eu tinha menos tempo e uma posição com poucos segundos, uma conexão ali que aparece para o seu adversário que estava oscilando, né? Então eu joguei Rei E5, o Fear jogou Torre E1. Para vocês terem ideia, pessoal, eu cheguei a fazer lances com menos de um segundo, né? Com pouco, menos de um segundo ali e o tempo foi voltando, né? Por conta do acréscimo, né? Mas aqui, por exemplo, uma variante legal, se o Fear tenta, ele jogou Torre E1, se ele tenta, por exemplo, manter o peão, eu posso simplesmente jogar um lance como F4, né? E, de novo, eu começo a perturbar um pouquinho a posição dele, porque a torre está muito passiva, né? Então ele não consegue avançar a posição dele. Bom, então ele jogou torre E1, eu joguei rei por D5, ganhei um peão, ele teve que voltar a torre para F1, mas, de novo, eu estava muito mais preocupado aqui com a queda da minha conexão do que buscar uma vitória, né? Então ele jogou torre por A4, eu não tinha problema nenhum em empatar com ele. Eu joguei rei F6, bispo G8, torre A3 e torre B1. Tá, pessoal? Só para vocês entenderem um pouquinho, eu já perdi partidas, inclusive com dama a mais por conta de conexão, né? E isso, né, seria triste. Eu realmente não queria desperdiçar essa posição. Então eu joguei torre C3, jogou bispo B3 mesmo com um peão a mais, torre D3, bispo C4, e agora eu joguei o lance torre D2. Ele jogou torre F1, G5, e aqui rolou algumas simplificações, né? Rei F3, bispo E2, rei G5, torre B2, torre H2, ele conseguiu colocar a torre numa posição um pouco mais ativa, eu dei cheque, voltei a torre para A2, ele jogou rei F1, rei F6, nesse momento ele também apurou, bispo por H5, joguei, voltei a torre, e ele não tem muito como fugir desse perpétuo sem sacrificar o peão. Ele jogou rei F3, eu joguei torre A3, ele voltou, eu joguei torre A2, ele jogou rei H3, sacrificando o peão de F2, né? E ele sempre tentando derrubar minha seta, né? Então torre H1, torre C2, torre E1, torre C3, rei G2, torre C2, voltei, né? Isso sempre ganha tempo, rei G2, torre C2, rei H1, e ele sempre tenta manter o jogo, né? Impressionante. Mesmo, né, ali com a posição inferior, né, ele mantendo o jogo, tentando derrubar minha seta ali. E, galera, nesse momento eu sei que a posição, mesmo com o peão a mais, a tendência é de empate, né? Mas o mais importante aqui é que eu tenho que trocar as torres. Por quê? Em último caso, se eu trocar as torres e a minha seta cair, o chess.com ele decreta o empate. Em outras plataformas, você até perde a partida, mesmo só em posições de bispo de cores opostas. Ele realmente deixa jogar, mas trocando as torres no chess.com eu sabia que já salvaria o empate. Então eu fui tentando, né? Joguei rei G5, bispo D7, torre A3, bispo D4, né? Bispo E5, torre A3, fui dando cheque e a minha ideia era só buscar as torres e manter a torre defendida pelo bispo, né? Sempre em casa preta para não correr risco de tomar um golpe, né? Torre D3 cheque, rei E6, torre G5, rei D2, rei G8, joguei rei G7, bispo E6, rei H6, bispo F7, bispo E8, o Fear jogou torre F8, rei G7, torre F1, ele sempre tentando manter o jogo, impressionante, né, pessoal? Que o Fear sempre tenta, né? Ele sempre tenta manter o jogo, é um espírito do jogo dele, né? Então, eu joguei aqui torre G... Opa, passei rápido aqui. Torre G5, né, foi o lance que eu joguei. Bispo D7, rei G8, bispo F5, rei G7, bispo E4. Esse momento aqui é muito pouco instrutivo, pessoal. Mas depois de bispo F5 eu consegui trocar as torres, né? E aqui foi realmente só esperar o chess.com decretar o empate, né?
Então, RG5, a gente foi fazendo lances aqui ninguém vai conseguir ganhar, né? Então aqui a partida durou mais de 150 lances, pessoal, né? Mas, né, foi bem legal enfrentar um jogador como esse, teve seu lado divertido, né? E aqui eu fui ganhando tempo, né? Aqui dava para fazer os lances no pré-move, né? RF4. Isso aqui ninguém vai conseguir progredir, né? Então, galera, a partida ainda teve quase uns 10 lances ainda, né? Um pouco mais de 10 lances, na verdade. E aí o chess.com decretou empate, né? Depois dessa luta aí, né? Dessa batalha aí. Depois de 153 lances, galera. 153 lances, né? Eu acho que foi a partida mais longa que eu joguei. E a partida terminou em empate. Mas, galera, foi uma experiência bacana. É uma experiência bacana jogar o Title Tuesday. Eu espero, assim, que todo jogador tenha um dia essa experiência de jogar. Você joga contra jogadores titulados, você assiste ali jogadores como Nakamura, Carlsen, Wesley Su, Kramnik joga o Title Tuesday, Firuza, entre outros astros aí do nosso xadrez. Né? Você tem oportunidade de enfrentar esses jogadores. É sempre legal, sempre agrega algo, mesmo que seja numa partida de 3.1. Então, essa foi a primeira partida, né, do meus embates com Fear. Tem mais 3 que eu vou trazer para vocês. E é isso, pessoal. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixe seu feedback, deixe seu comentário. Seu comentário é muito importante para o nosso crescimento. Um beijo para vocês e até a próxima.